Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem e que aproveitem esse momento de aula. Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal e eu tenho o privilégio de ter comigo Karen, a nossa intérprete, que torna a nossa aula muito mais acessível. Tenho também comigo aqui no chat que interagem com vocês. Interage comigo. Camille Borba. Camille, dê aí o ar da graça, não é? Com toda essa beleza que você tem, simpatia. Ai, gente, assim eu vou ficar o quê? Me achando. Bom dia, lindezas. Olá, lindezas. Como vocês estão? Espero que muito bem. Como vocês sabem, eu sou Camille Borba. Este é o meu sinal. E eu estou aqui no chat, que é a nossa ferramenta interacional, para conversar com vocês, oitavo ano, para tirar dúvida, para ouvir fofoquinhas, comentários, elogios a essa professora incrível. É, Pensando também em acessibilidade, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados e escuros, na altura dos ombros, tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado, estou hoje de laranja em frente ao computador, esperando o quê? Você se conectar no chat e vir falar comigo. Então, é isso, professor. Em breve eu farei o quê? Intervenções na sua aula, porque eu sou o quê? Tagarela, não é isso? Sim, professora Camille, pois é, o gênero, né, da nossa aula de hoje, não é? É oralidade, então a gente tem que Então, ser tá tudo certo. tagarela, falar mesmo, não é? Oralidade, escrita, faz parte. É o estudo dos textos, não é? Palestras, seminários, debate. Então, minha gente, nesses gêneros textuais, usamos, não é? A oralidade, a escrita. Então, eu preciso usar a oralidade agora para me autodescrever também, que não fiz, não é? Eu sou baixa, não é? Uso blusa azul, tenho cabelo tamanho médio, uso óculos, estou em pé nos estúdios Educa Recife e estarei aqui interagindo com vocês neste momento. E também sou tagarela, gosto de falar como a professora Camille. Então, neste momento, eu gostaria de falar também com vocês, né? Vou usar a palavra aqui, falar. Fale duas vezes, não é o verbo falar, eu estou falando, não é? E agora eu gostaria de pedir para vocês, né, falarem toda vez que precisar. Por que, professora? Porque estamos vivenciando setembro, setembro amarelo, e nesse cartaz aqui nós temos um destaque, não é? Se amar. É momento de se amar, é momento de se cuidar. Então se cuidem, fale sempre que precisar, peça ajuda sempre que precisar, tá? Então vivencie aqueles momentos que você gosta, pratique esporte, abrace as pessoas que você tem ao seu redor e que lhe ama, tá? Seus pais, sua família no geral, seus colegas. Então, minha gente, precisamos nesse mês, mas também todo o decorrer dos dias do ano, vivenciar essa atenção a nós mesmos e àquela pessoa que está do nosso lado também, que às vezes está passando por aquele momento difícil. Então, na vida, enfrentamos momentos difíceis, vivenciamos um misto de emoções e as emoções sempre estarão presentes, não é? No nosso dia a dia. E aí, quando as situações acontecem, algumas situações irão trazer tristeza ao nosso coração, não é? Vamos ficar tristes, não é? Um pouco assim desanimados, desanimadas. Só que os momentos bons também acontecem. Então nós não podemos desistir da vida. Precisamos viver e viver muito, não é? Existe muita vida aí dentro de você para ser vivenciada. Então não perde tempo com a tristeza, não é, com a frustração, e aí vivencia os momentos bons que acontecem no seu dia a dia. Lembrando que eu gosto sempre de usar esse exemplo, né? A água, eu gosto de usar esse exemplo porque é perfeito. A água que escorreu hoje de manhã,
na torneira quando você abriu aí para escovar os dentes. Ela tem como retornar nesse momento? Não, não é? Ela vai escoar pela pia. Então, o dia de hoje, o dia de ontem, vou falar do dia de ontem, ele acabou, não é? É passado. Então, os erros, situações difíceis passaram. Então, precisamos ter a disposição de sepultar, não é? Morreu, sepulta aí os momentos ruins que você vivenciou e se libera para vivenciar os momentos maravilhosos que virão pela frente para a sua vida. Então, é isso aí. Vamos juntos? Para refletir ainda aí, eu deixo aí, né, para vocês aí a ideia do filósofo Platão, quando ele diz assim, ó, devemos aprender durante toda a vida, sem imaginar que a sabedoria vem com a velhice. Então, minha gente, aprendam em todos os momentos, vivenciem a vida de vocês da melhor forma possível, ok? Então, é esse aí, vou mudar o pronome, é essa vibe que precisamos ter, né? Às vezes não estamos tendo, mas é necessário. Então, vocês sabem o que são gêneros orais? O que eles nos ensinam? Gêneros orais, não é? São os gêneros, os literários, não é? São cordel, causos e similares textos dramáticos. Então, nós temos aí canção, conto, novela, romance, crônica, poema, texto dramático. Então, vocês percebem que estes gêneros orais aí, eles estão classificados como gêneros literários, tá? Professora Adriana, deixa eu aqui fazer, né, uma observação também. Faça, fale, seja tagarela. Quando a gente pensa em gêneros textuais, a gente pensa que o suporte, a materialização é o texto. Sim. Quando a gente fala em gêneros orais, a materialização é o quê? É a nossa voz. Isso então, mesmo. os gêneros orais são aqueles em que a gente vai usar a voz, em que a gente vai usar a oralidade. Não é isso? E a gente viu os textos literários que são orais, que foram aqueles produzidos para quê? Para serem ensinados, lidos em voz alta. Não é isso, professora? Isso mesmo, professora Camille. E essa prática da oralidade mexe com as nossas emoções? Com certeza. Muito pessoal. Então, assim, é muito difícil. Eu estou falando aqui agora como professora no chão da escola. Temos dificuldade em estar ali, não é? Executando algumas atividades orais com os nossos alunos e alunas. E aí, porque mexe com as emoções, nós não gostamos muito, não é? A maioria não gosta muito de apresentação de trabalho, de falar nos momentos de palestras, de exposição dialogadas, mas é necessário, não é? Trabalhar a oralidade, fale do seu jeito, não é? Use a sua variação linguística adquirida, sem medo de ser feliz, tá bom? Então, vamos lá. Então, os da imprensa, existem também aqueles gêneros orais que fazem parte da imprensa, não é? Então, os comentários radiofônicos, não é? Os comentários que é ouvido nos rádios, não é? Nas rádios que existem. E aí nós temos a entrevista, o debate, o seminário, a palestra, o depoimento, a notícia, não é? O editorial, o artigo, a reportagem, a carta do leitor quando é lida, a entrevista, não é? A charge, não é? A tira, não é? São os textos aí escritos, mas que são lidos também. Então, nós temos aqui a palestra, não é? A palestra, seminários e debate são considerados gêneros da oralidade. São exposições preparadas previamente, com leituras e anotações escritas. Então, minha gente, para uma palestra, não é necessário apenas, não é, estar ali no momento e aí ter ali uma plataforma e um público ali, não é? As cadeiras,
o público ali sentado, é necessário este palestrante, antes de tudo, preparar, não é? Preparar esse texto, se preparar e executar. Então, esses três gêneros, eles estão dentro do eixo da oralidade, mas a escrita também faz parte desse momento. Então, embora apresentados oralmente, dependem da escrita para existir. Então, vocês percebem como há uma ligação entre a oralidade e a escrita. A escrita, ela facilita a nossa oralidade também, não é? Então, o texto planejado, ele deve ser lido, ele deve ser estudado e em seguida apresentado. E aí é interessante porque você pode dizer assim, mas professora, eu fico lá, eu estudo, leio várias vezes, mas na hora da apresentação me embate um nervosismo que eu não aguento, professora. E aí, será que isso é normal? É sim, minha gente. Todo palestrante, ele em alguns dos momentos, ou às vezes, né, na maioria das vezes, em todos os momentos, ele fica tenso, nervoso, nervosa, mas ele consegue dar conta, não é? Esse nervosismo até muitas vezes nos ajuda, não é? Por quê? Ele nos ajuda porque estamos imbuídos de uma responsabilidade tão grande que é necessário se preparar, né? E executar aquilo que está diante de nós. Então é assim, fiquem tranquilos, porque isso acontece comigo, com a professora Camille, com qualquer palestrante, não é? Que está ali imbuído dessa responsabilidade, tá? Então, a importância, o que eu gostaria de afirmar aqui, é que vocês não podem deixar de fazer por causa desse nervosismo. Se for algo muito sério assim, não é? Que lhe paralisa, aí você procura a ajuda de um profissional, não é? Alguém que te oriente, te acalme também, nesse momento, não é? É importante. Mas o nervosismo, ele existe, não é? E ele pode ser vencido. Não é nenhum gigante que não pode ser vencido. Vamos lá. Palestras, debates e seminários são ótimos exemplos de gêneros orais. Mas, para que esses se tornem domínio consciente, a atividade de linguagem precisam ser apoiados em pesquisas bibliográficos ou em gêneros escritos. E também preciso saber é preciso, né? Faltou um ali, não é? E também é preciso saber o que vai dizer oralmente, fazer uma perfeita combinação dos gêneros escritos e orais. Como contrário, nenhum desses terão sucesso, não é? Então, pelo contrário, nenhum desses terão sucesso. Então, a oralidade e a escrita estão ali, né, bem ligadas. Para ter sucesso nos gêneros orais, é preciso ter entonação, interação ativa com o público, material apropriado como data show, gráfico, não é? E etc. Leitura prévia dos textos e anotações, como falei, é muito importante, não é? Você lê o texto antes, não é? Pesquisar, revisar aquele texto. E às vezes, minha gente, o escritor, não é? Ou o apresentador, ele lê esse texto várias vezes e na maioria das vezes, ainda assim, escapa uma palavra, não é? Um termo que poderia ser trocado por outro. Isso vai sempre ocorrer. Então, a importância da leitura nesse trabalho, e essa leitura, não é, que é, de certa forma, uma correção da escrita que fizemos naquele momento, é muito importante, não é? Percebermos e darmos a importância a essa leitura onde vamos corrigindo aquilo que foi escrito. Não é? Seja por outra pessoa, seja por nós mesmos, não é? É muito importante essa correção.
Então, uma palestra é a apresentação oral que pretende explicitar informações ou ensinar pessoas a respeito de um assunto. Palestras são usadas para transmitir informação de natureza importante, histórica, prática, teórica e equacional. Então, a palestra, ela serve para isso, não é? Ela traz informação, ela traz aprendizado, não é? E aí é importante assistirmos esta palestra prestando bastante atenção. Então, um tipo de palestra muito conhecido, não é? Conhecida é a aula expositiva, não é? Dialogada, dada pelo professor, pelo seu professor, por outro professor, professora, em uma sala de aula ou auditório, não é? Então, essa exposição dialogada, ela é um tipo de palestra bastante conhecida. O discurso de um político, né? Estamos vivenciando esse momento, não é? É o momento eleitoral, né? Se aproxima aí as eleições. E aí o 8º ano, eu falo sempre, né? Vocês são adolescentes, mas serão os futuros cidadãos e cidadãs do nosso país, né? Já são cidadãos e cidadãs, Sim. né? Futuros eleitores, não é? Então, minha gente, eu gostaria de convidar vocês a estarem observando, não é, os discursos políticos, porque ali existem características, elementos que estão sendo, não é, o tempo todo trabalhado em sala de aula, não é? Então, quando você está ali diante de alguém que está discursando, você tem um aprendizado ali, não é? Então, assista os discursos políticos. É importante, tá? Para vocês. Sermão de um líder espiritual. Então, independente da religião que você segue, sua família. Então, quando você está em contato com esse discurso, não é, religioso, que esse líder religioso está ali expondo, não é, a sua linha de pensamento, colocando ali seus princípios, valores, não é? Ele está ali fazendo essa exposição dialogada com os seus fiéis, ele está se utilizando também de alguns elementos da oralidade. E é importante, não é, estarmos atentos a um exercício que não fazemos, que é o exercício da escuta. Precisamos aprender a fazer esse exercício da escuta. E nesse exercício, aprender o que está por trás, não é, desse discurso, como é que esse discurso está sendo articulado. Isso é aprendizado, pessoal. Então, as palestras têm um papel significativo fora da sala de aula. Prêmios acadêmicos, por exemplo, geralmente inclui, não é, uma palestra como parte da homenagem, não é? Palestras públicas, não é? Movimentos sociais e sindicatos. Estes, historicamente, têm feito inúmeras palestras públicas e gratuitas, não é? Em uma grande variedade de temas, não é? Então, eles abordam diferentes temas. Igrejas locais, centros comunitários, bibliotecas, museus e outras organizações oferecem palestras dadas por interesse de membros constituintes ou como prosseguimento de suas missões. Né? Cada organização tem a sua missão, né? E aí eles expõem os seus interesses. E o que é seminário? O seminário é um método de estudo. O objetivo principal e último desse gênero oral é levar todos os participantes a uma reflexão aprofundada de determinado problema, a partir de textos e em equipes, não é? Então, o seminário na sala de aula, né, ele é organizado, não é? Se divide as equipes, é dada ali, não é? A função de cada um ali no seminário, tema o que vou abordar, as partes que serão
argumentada, debatida, exposta naquele momento de apresentação do seminário. Então, o roteiro de um seminário tem também um roteiro, tá, minha gente? Então, deve-se apresentar o material impresso com o tema desenvolvido. No caso de textos literários, resumo da biografia do autor, do texto em questão e da ideia central do texto. Deve haver um trecho do texto, vou ler novamente, minha gente. Deve haver um trecho do texto escolhido pelo grupo como central, sobre o qual se deve fazer uma leitura em voz alta. Segundo, não é? Faça um roteiro do que será falado, incluindo os temas do texto. No caso de ser um texto literário, resumo sobre o autor, estilo, obra e temática problematizada da obra em questão. Itens importantes em um seminário, não é? A apresentação, após uma pequena introdução feita pelo professor, segue-se a apresentação, com o mesmo passando a palavra ao seminarista e ao grupo de seminaristas, que devem ter conhecimento das partes previamente divididas entre si. Recursos audiovisuais. A linguagem que predomina em seminários é a verbal, porém, não significa que não se possa fazer uso de outros recursos, como os áudios visuais, como retroprojetor, filmes, slides, CDs, não é? Que não se usa quase, não é? Mudou muita coisa, e data show, não é? Então, vocês podem, devem usar, não é? Enriquece a apresentação desse seminário. Então, a postura, não é? De apresentadores, não é? Então, o apresentador deve se mostrar seguro do tema estudado. Além disso, estar atento ao tempo previsto para a apresentação, não esquecendo que a sua fala deverá ser modulada. A oralidade, né? A predominância da variedade padrão da língua, havendo assim certa proximidade com a escrita, mesmo sabendo que a modalidade usada nos seminários seja, obviamente, a falada, não é? Mas é necessário também evitar gírias. Então, já o debate, não é uma discussão entre duas ou mais pessoas que queiram apenas colocar suas ideias em questão ou discordar das demais, sempre tentando prevalecer a sua própria opinião ou sendo convencido pelas opiniões opostas. Geralmente, debates são longos e raramente se chega a alguma conclusão. Porém, é uma prática considerada saudável, onde a pessoa pode ver, não é? Não ser, ver vários lados de uma mesma questão. Dessa forma, as pessoas que participam aprendem comitantemente sobre algo que uma ou outra não sabiam. Debates ou discussões amigáveis podem ser a respeito de diversos temas, como esporte, política, etc. Eles não devem ser confundidos por brigas. Geralmente, debatentes são concisos e têm em mente a troca de ideias sem que haja ofensas para ambos os lados. Composição de um debate, não é? Ter um moderador, né? A pessoa que edita as regras, apresentando o tema a ser discutido, faz a escolha dos batentes, determina o tempo de que cada um terá no debate, faz interrupções quando necessário, terá a responsabilidade do debate. Caso haja entre os debatedores dificuldades argumentativas, caberá ao moderador passar a vez para o outro debatedor. Deverá escolher o tema, avaliar os argumentos, iniciar e encerrar a discussão.
os debatedores, não é? Interlocutor desnecessário numa discussão acadêmica. Necessário, professora Adriana. Necessário, não é? Então, pode falar, professora. Essencial. Não, aqui a figura dos debatedores, do debatedor é justamente essa função de Sim. incitar, né? O Isso. debate. E levar, não é, esse debate dentro de uma discussão, não é? De uma forma saudável. Então, é tanto aprendizado. Mas aí eu deixo para a próxima aula, porque o nosso tempo aqui voa, não é, oitavo ano? Então, professora Camille, nós vamos nos despedindo por aqui. E na próxima aula, nós continuaremos falando sobre esse eixo, não é, que é a oralidade, que é tão importante na nossa vida. Isso. Oitavo ano, foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem ligados na próxima aula, viu? Até a próxima, um beijo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, pessoal.